Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 30, versículos 8 a 17. Assim diz a palavra de Deus. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha perante eles, escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis: não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cimo do monte e como o estandarte no outeiro. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito esteja ministrando agora aos nossos corações. Perdoa-nos pelos nossos pecados e purifica as nossas mentes. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a força esteja com você. Esta é uma expressão que se tornou clássica na história do cinema. Ela foi dita pela primeira vez pelo mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi, para Luke Skywalker, em Guerra nas Estrelas, no filme Episódio 4, Uma Nova Esperança, em 1977. Muitas vezes, o cinema, as artes, refletem a psicologia do ser humano. E por isso os filmes fazem tanto sucesso, porque nós nos vemos retratados nos filmes. Por mais que os filmes sejam ficcionais, eles abordam de uma maneira bastante sábia, muitas vezes, as nossas frustrações, as nossas expectativas, os nossos anseios, fantasias, ambições. E por isso as pessoas se identificam muitas vezes com os personagens e frequentam
os cinemas, os teatros. Que a força esteja com você. Quem de nós não quer ser forte? Desejar a força para nós e para os outros é um ato de boa vontade, porque conscientemente ou não, todos nós desejamos ter a força para superar os medos, as angústias do dia a dia, força para atingir os nossos objetivos, ideais, forças para eliminar de nossas vidas aquilo que incomoda, as nossas dificuldades. Todos nós queremos ter a força para exercer a autoridade e eliminar as nossas doenças, mandar embora aqueles fantasmas que nos perseguem, às vezes por anos e anos, os fantasmas das desilusões, dos conflitos não superados, os problemas que aparecem todos os dias. Nós queremos ter a força para eliminá-los de nossas vidas. E é paradoxal, mas quanto mais fortes nós queremos ser, mais ansiosos nós nos tornamos, mais vulneráveis. Quando o ser humano quer ser muito forte, ele acaba se tornando insensível ao seu próprio sofrimento, ao sofrimento do outro. Ele se torna impermeável às necessidades dele e das outras pessoas. Às vezes, tentar ser forte é uma porta para o abismo da ansiedade. As pessoas que querem ser fortes ao extremo, às vezes adotam até inconscientemente certas posturas corporais que são típicas de pessoas que têm esse tipo de objetivo. E isso é muito bem estudado, inclusive pela análise transacional, um ramo da psiquiatria, da psicoterapia, criada pelo médico psiquiatra canadense Eric Berne. Então, as pessoas que querem ser fortes, estão tentando ser fortes o tempo todo, acabam sendo um pouco robóticas, frias, congeladas. Elas não querem sentir o que de fato estão sentindo e acabam, às vezes, adotando essa postura de braços cruzados, pernas cruzadas, numa tentativa de se protegerem contra as suas próprias emoções e as emoções das outras pessoas. Apesar de nossa geração tentar ser forte, é incrível. Com tudo que nós temos à disposição, os recursos tecnológicos, a própria inteligência artificial, com tudo aquilo que a modernidade nos concede, nós somos, provavelmente, a geração mais ansiosa e medrosa e covarde da história da civilização. Nunca valorizamos tanto a força e, ao mesmo tempo, nunca fomos tão medrosos na história. A nossa geração é uma geração fraca, é uma geração covarde. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que a ansiedade se tornou uma verdadeira epidemia global. E com a epidemia de Covid que nós tivemos, houve um aumento de 25% dos casos de ansiedade e depressão no mundo. Eu, na minha fantasia, às vezes eu fantasio mesmo,
Eu imagino que se a nossa geração estivesse num estádio de futebol e as gerações antigas que nos precederam estivessem na arquibancada e nos assistissem, eles iriam rir das nossas tolices e das nossas atitudes insensatas. Nós somos uma geração medrosa. Hoje as pessoas têm medo de tudo. As pessoas se assustam com tudo. Quem é profissional da área de saúde sabe muito bem o que eu estou falando. As pessoas já chegam hoje na consulta com uma lista de exames ou de doenças que leram na internet, no Google. E o que as pessoas querem é um monte de exames. Eles já chegam pedindo: doutor, eu quero essa lista de exames, porque eu passei não sei aonde e falaram que eu tenho que fazer tudo isso aqui. Medo. Medo de tudo e de todos. Claro, existem motivos para nós termos medo. A violência, as injustiças, o clima de instabilidade política e econômica, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, o desemprego, tudo isso é assustador. E nós nos deixamos abater pelas notícias que nós ouvimos, e notícia ruim é o que não falta. Mas a ansiedade tem provocado uma inquietação em nossas mentes e impactado negativamente na nossa saúde física e mental. A ansiedade aumenta o nosso risco cardiovascular. A ansiedade, quando intensa, claro, todos nós temos algum grau de ansiedade, mas quando ela é intensa, ela inviabiliza a nossa vida social, a nossa vida profissional. Nós passamos a ter sintomas como falta de ar, sensação de aperto no peito, na garganta, tontura que vai e vem, e não melhora nunca. Dores de cabeça constantes. Tudo isso a ansiedade pode causar. E quando ela é intensa, ela é um dos principais fatores desencadeantes da depressão. E a pessoa então fica sem ânimo, sem força para fazer praticamente nada. E quanto mais fortes nós queremos ser, quanto mais nós desejamos a força, mais fracos nos tornamos, mais vulneráveis, mais ansiosos, mais inquietos. A verdadeira força consiste em desfrutar da tranquilidade e da paz interior. E aqui eu faço uma pergunta a você, não precisa responder para mim. Você consegue hoje desfrutar de tranquilidade e de paz interior? Disse o filósofo e político romano Cícero: a vida feliz consiste na tranquilidade da mente. O terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, disse que não é a riqueza nem a pompa, mas a tranquilidade e a ocupação que dão felicidade. E o filósofo chinês Confúcio, que viveu 500 anos antes de Cristo, disse: na paz e tranquilidade do teu ser, encontras as respostas para todas as tuas dúvidas e inquietações. Olha, ter paz interior e tranquilidade no mundo de hoje
é um desafio. Que desafio. Ainda mais para a gente que vive no Brasil. O Brasil é um dos campeões mundiais de ansiedade. Na América Latina, nós ganhamos medalha de ouro. O Brasil é o país mais ansioso da América Latina. A tranquilidade é a chave da verdadeira força interior. E esses sábios, como Confúcio, Cícero, Thomas Jefferson, salientaram uma grande e sábia constatação. Se nós quisermos ser realmente fortes, essa força não está do lado de fora, essa força está dentro de nós mesmos. E ela está associada à tranquilidade de espírito, à paz interior. Mas aí surge então a questão: qual é a fonte então dessa força? Como eu consigo me conectar a essa força interior? A essa fonte de tranquilidade e de paz? Como é que eu faço isso? E a palavra de Deus nos traz uma grande dica. Na história de Israel, houve momentos muito críticos, assim como na história de todos os países. Mas a Bíblia foca na história de Israel, no Antigo Testamento. E houve um momento do período de existência da nação de Israel, em que surgiu um império do mal, chamado Império Assírio. E esse império era extremamente cruel. Os generais assírios eram conhecidos pela sua brutalidade. A tortura assíria era popular no mundo antigo. E o Império Assírio estava ameaçando Israel, queria destruir a nação de Israel e tomar aquele território para si. Então, o rei de Israel, juntamente com seus conselheiros, estavam completamente atordoados, estavam amedrontados e diziam: o que nós vamos fazer? E eles tomaram uma atitude que Deus considerou insensata. Eles se aliaram ao Egito, que era uma outra potência da época. O Egito era conhecido como o dragão do Nilo. E sem consultar a Deus, o rei enviou seus ministros para a terra do Egito. Então Deus levanta o profeta Isaías e diz: Isaías, vai lá e anuncia essa mensagem. Escreve essa mensagem numa tábua de pedra, para que ela seja lembrada por toda a posteridade. Então Deus, por meio do profeta Isaías, manda uma mensagem para o povo de Israel. A verdadeira força está em Deus. A verdadeira força só pode ser alcançada se nós estivermos em comunhão com Deus. Como é que nós nos fortalecemos em Deus? Esse texto nos traz algumas atitudes importantes para nós sermos fortes, verdadeiramente fortes, mas fortes no Senhor. E a primeira atitude é buscar a presença de Deus. Aqui no texto que nós lemos, Deus diz ao povo de Israel por meio do profeta Isaías: vocês são um povo rebelde, vocês são filhos mentirosos, que não querem ouvir a lei do Senhor. Quando nós
não queremos ouvir a lei do Senhor, nós nos afastamos da força. A lei do Senhor não é um conjunto de regras e proibições. A palavra lei no hebraico tem o sentido de instrução, de ensino. É a própria palavra de Deus que nos estimula, nos encoraja, nos consola. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando a palavra de Deus não é mais uma fonte de prazer nas nossas vidas, nós nos afastamos da força. Imaginem que tolice seria se eu quisesse usar a televisão da minha casa, se eu quisesse usar o micro-ondas, usar o computador com a chave geral desligada. Nem a luz ia acender. A chave geral está desligada, não tem fonte de energia. Mas o ser humano age dessa maneira com relação a Deus. Deus é a fonte de energia nas nossas vidas. A chave geral é a fé. Se eu não exercito a minha fé, e a chave geral está desligada, como é que eu vou ter força para viver o dia a dia? É impossível. Porque a fonte de energia está desconectada de mim. Porque eu não estou buscando a presença de Deus. E era exatamente isso que o profeta Isaías estava transmitindo ao povo de Israel. Vocês estão buscando a força errada. A força não está no exército do Egito. A força não está no poder do faraó. O Egito, com seus milhares de cavalos, o Egito não poderá ajudar Israel em nada, porque não é esse o plano de Deus. E ainda Isaías comenta que os judeus, os hebreus, os israelitas, na época em que ele vivia, tinham uma atitude do tipo: chega de ouvir profecia da parte de Deus. Nós não queremos mais ouvir essas pessoas pregando a palavra de Deus. Nós queremos que vocês nos digam aquilo que nós queremos ouvir. Digam para nós coisas agradáveis. Encham-nos de ilusões. E muitas vezes nós olhamos para a história de Israel e na nossa arrogância nós dizemos: como é que os israelitas puderam ter uma atitude tão insensata? Só que nós, povo da igreja, muitas vezes agimos da mesma maneira. Nós não queremos ouvir aquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus olha para nós e diz exatamente o que nós somos: pecadores. E nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir coisas bonitas, coisas que nos enchem de ilusões. E Isaías olha então para o povo de Israel e diz: povo de Israel, quanta teimosia. E a mesma coisa pode ser dita hoje em relação ao povo cristão. Vocês estão buscando a força em políticos. Vocês estão buscando a força em canais de televisão. Vocês estão buscando a força em determinadas redes. A força não está lá. Cuidado para não se enganarem. A força está dentro de nós, porque Deus habita dentro de você. Você não vai encontrar a força fora de você. A força já está dentro de você. Você só precisa se conectar a essa força pela fé.
É isso que Isaías estava dizendo ao rei da época. E é isso que Deus nos diz hoje na sua palavra. A força que você está buscando não está naquele remédio que tem vitamina com todas as letras do alfabeto. A não ser que você esteja doente de verdade, né? De verdade. Aí talvez você precise de uma vitamina ou outra. Mas são casos muito específicos. Mas a força não está em determinados equipamentos, a força não está no carro do ano, a força não está naquele político com que eu me identifico tanto. A força está dentro de você. Sempre esteve. A força sempre esteve dentro de você, porque é dentro do teu coração que o Espírito Santo habita. A pergunta não é onde está a força, mas como é que eu me conecto a essa força? Buscando sempre a presença de Deus no nosso interior. Pela fé, confie na graça de Deus, confie no poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é o templo onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você, aqui e agora. Não é uma promessa para daqui a 10, 100 anos. Deus já está em você nesse momento. Tudo que você precisa, tudo, para vencer a ansiedade, vencer a depressão, para vencer as dificuldades do dia a dia, Deus coloca à tua disposição. Às vezes Deus vai usar instrumentos como a psicologia, como a medicina. Deus é soberano, Ele pode usar os recursos que Ele quiser, mas a fonte já está dentro de você. Você não precisa buscar fora. Começa dentro. Então, é um exercício difícil para nós hoje, olhar para dentro. O mundo quer que nós olhemos para fora o tempo todo. É muito estímulo do lado de fora. E as pessoas não entendem que muito mais importante do que olhar para fora é a gente olhar para dentro de nós. Introspecção, reflexão interior, autoanálise. Que desafio para os dias de hoje. Em segundo lugar, o profeta Isaías diz que para nós sermos realmente fortes, nós precisamos ser humildes. Quando nós confiamos na nossa própria sabedoria, quando nós traçamos os nossos próprios planos, as nossas próprias estratégias, sem consultar o Senhor, nós quebramos a cara. É claro que nós temos que planejar a nossa vida. Nós temos que planejar o nosso dia quando nós acordamos. Nós temos que organizar a nossa agenda. Tudo isso é importante. Mas nunca faça nada sem antes orar a Deus, pedindo pela sabedoria e proteção que só o Pai pode nos dar. Não faça nada sem antes pedir a ajuda de Deus. Nada, nada mesmo. Seja completamente dependente de Deus. Essa é a chave da verdadeira força. Você vai fazer um projeto para o teu trabalho, para a tua empresa? Senhor, coloco nas tuas mãos esse projeto. Me dá sabedoria. Senhor, eu tenho que levar o meu filho amanhã numa consulta. Abençoa a consulta. Não faça nada sem
a mão de Deus na sua vida. Porque vai dar errado. Vai dar errado. E era isso que Isaías estava dizendo para o rei e os seus ministros. Vocês vão quebrar a cara, porque na arrogância de vocês elaboraram uma estratégia para libertar a nação de Israel sem consultar o Senhor. Quando nós não estamos conectados à verdadeira força, nós somos derrotados. E isso é a lição de Israel, é uma lição para nós, igreja, hoje. Os mesmos erros que Israel cometeu no passado, muitas vezes você e eu, igreja, cometemos hoje. Essas histórias do Antigo Testamento não são para a gente criticar Israel. Essas histórias servem de exemplos para nós não cometermos os mesmos erros. E, finalmente, uma terceira atitude para nós sermos fortalecidos por Deus é confiar na ajuda e direção de Deus com tranquilidade. O versículo 15 diz assim: em vos converterdes, olha o que Deus está dizendo para nós hoje. Grava Isaías 30, versículo 15. É uma mensagem que Deus está dizendo para você e para mim hoje. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Essa é a mensagem, meus irmãos. Deus aprecia muito um coração tranquilo e sossegado. A Bíblia não está dizendo para a gente ser folgado. Folgado é outra coisa. Folgado é aquela pessoa passiva, que não faz nada e acha que Deus vai mandar do céu o olerite dele com o dinheiro na conta sem ele trabalhar. Não é isso que Deus está propondo. O que Deus está dizendo é: me consulte, seja submisso à minha vontade, confia na minha ajuda, e você então faz a sua parte. Você vai trabalhar, você vai estudar, você vai pagar suas contas, mas confiando no poder de Deus na sua vida. Isso produz uma tranquilidade e um sossego que nenhum remédio tarja preta pode fazer na sua vida. Não adianta se entupir de remédio se o seu coração estiver longe do Senhor, porque Ele é a nossa força. Eu desejo muito que você e eu sejamos fortalecidos no Senhor. Mas lembremos-nos de que para sermos realmente fortes, precisamos buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Ele já está dentro de nós. Precisamos ser humildes e confiar na soberania de Deus, na vontade de Deus. E precisamos permitir que Deus dirija os nossos passos. Que a verdadeira força de Deus, revelada em Jesus Cristo e atuante pelo poder do Espírito Santo, esteja com você.